Hoje vamos conversar um pouco sobre minhas atribuições dentro do Conselho Nacional das Cidades. Como vereador e representante dos vereadores do Brasil, dos dias 4 ao dia 6 agora do mês de junho, participei da 33ª reunião do Conselho Nacional das Cidades. Este conselho é representativo de todo o Brasil e de todos os segmentos que militam de uma forma ou de outra na política urbana. Qual é a dinâmica, mais ou menos, de funcionamento do Conselho? Com seus titulares e suplentes, o Conselho reúne e abre seus trabalhos com o Pleno, em que o conjunto dos conselheiros recebem todas as informações do que andou entre uma reunião e outra, recebem e analisam a própria ata da reunião anterior. E nessa terceira reunião não foi diferente. Participamos da primeira atividade, quando tivemos a oportunidade de analisar todo o conteúdo da reunião anterior, quando da leitura da própria ata e as correções que foram feitas na própria ata. Logo depois foram passadas as informações da legislação orçamentária, que é, de uma forma ou de outra, trabalhada pelas 4 secretarias do Ministério das Cidades e que são trabalhadas principalmente dentro dos 4 comitês técnicos do Ministério das Cidades. Então, quais são esses comitês técnicos do Ministério das Cidades? O primeiro comitê, não o primeiro, mas um deles, e o comitê que está definido e que participam todos com direito a voz e voto, é o Comitê de Habitação. Este comitê discute e trabalha a avaliação das políticas habitacionais existentes e também, dentro dessa discussão, o comitê tem a possibilidade de propor e tem proposto novas políticas habitacionais para o Brasil. Ou seja, faz uma avaliação do todo dentro da política habitacional para o Brasil através das fontes de financiamento disponibilizadas pelo governo federal. Sejam as políticas voltadas ao próprio poder público, estadual e municipal, como a própria política que foi aberta para a própria sociedade civil encaminhar as políticas de habitação, principalmente através das organizações não governamentais. Por outro lado, tem também o Comitê Técnico de Saneamento Ambiental. E nós aqui em Blumenau, por exemplo, temos aqui a preocupação nossa, o dia a dia nosso aqui também norteado por conta do Plano Municipal e do Plano Nacional de Saneamento Ambiental. Este comitê, em que as pessoas se dirigem ao comitê ou são mais ou menos dirigidas ao comitê pela sua própria afinidade com o tema. Então esse comitê discute toda a problemática nacional dentro da lógica do Plano Nacional de Saneamento, que foi estipulado pela Lei Federal 11.445. E aí avalia onde as coisas andam e não andam, e avalia a própria disposição do governo federal em colocar mais recursos para determinadas áreas do Brasil ou para determinados municípios do Brasil. Via de regra, o assunto é tratado de uma forma muito republicana, porque não adianta pensar o saneamento em São Paulo enquanto se esquece do saneamento, por exemplo, no município de Tigrinhos, aqui em Santa Catarina. Então, além deste comitê, nós temos o comitê responsável, que tem uma grande ligação com o Denatran, o próprio Denatran faz parte da estrutura do Ministério das Cidades. Tem o comitê que trabalha a política de trânsito, transporte, mobilidade e agora mais recentemente foi acrescido a acessibilidade dentro da discussão deste comitê. E ao comitê no qual eu faço parte, que é o Comitê de Planejamento e Gestão do Solo Urbano, também discute toda a legislação, toda a regulamentação e todo o trabalho que é feito no Brasil, em todas as esferas, dentro do planejamento e gestão do solo urbano. Dentro desse comitê, exemplificando, eu faço parte de um grupo denominado o GT, Grupo de Trabalho, que trata exclusivamente dos conflitos fundiários, das desapropriações, das ocupações, como trabalhar isto, como trabalhar todas essas questões dentro do plano diretor, dentro da legislação infraconstitucional e da legislação que nós hoje temos, uma legislação mais ou menos referência neste assunto, que é o nosso conhecido Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257 de 2001. Além de tudo isso, agora nós estamos trabalhando via este comitê, via o conjunto do Conselho Nacional das Cidades, nós estamos trabalhando na busca de mudanças dentro do Código de Processo Civil no que diz respeito às regras, ao regramento nacional que temos para a política de despejos no Brasil, porque nós não entendemos que já não são mais devidamente aplicáveis
as regras atuais do Brasil, a política estabelecida e as regras processuais estabelecidas para o despejo no Brasil. Exemplificando, se for aprovado a nova regulamentação do Código de Processo Civil, antes de qualquer despejo, o douto magistrado terá que fazer uma audiência prévia em que terá que ouvir as partes envolvidas e principalmente e obrigatoriamente ouvir, por exemplo, aquelas pessoas que de uma forma ou de outra serão afetadas diretamente com a retirada ou não daquele espaço. Então todos esses assuntos são assuntos trabalhados dentro de uma lógica muito técnica, dentro da lógica política, dentro de aquilo que a gente pensa para o nosso país. Então, como eu iniciei a conversa tentando explicar do Conselho, este Conselho hoje ele tem, além dos seus delegados titulares e suplentes, os estados têm seus representantes, além dos titulares que são colocados dentro da estrutura do Conselho. O Conselho também conta com a contribuição e com a participação de diversos especialistas em diversas áreas que são convidados a falar sobre determinados assuntos em determinadas áreas para que o Conselho e nós possamos tomar as decisões com muita segurança para todas as políticas voltadas às questões do sistema urbano, tendo em vista que lá, ao fazer a avaliação do sistema urbano, nós fazemos a avaliação, por exemplo, quando tratamos em habitação, nós não tratamos da habitação moradia, nós tratamos da habitação moradia, tratamos da habitação educação, tratamos da habitação com saúde, da habitação com segurança, com trânsito, com transporte, com mobilidade, com acessibilidade, com empregabilidade, e com todas essas questões, por exemplo, nós, quando fazemos a discussão, procuramos contemplar todas essas questões. Então é um pouco dentro dessa lógica que eu, com muita responsabilidade, diria eu, não com felicidade, mas com o sentimento de obrigação sendo cumprida, eu participo das atividades do Conselho Nacional das Cidades, tendo em vista que desde 2001, ou mesmo antes de 2001, eu já militava nesta área quando... mesmo antes de entrar na vida pública e na política eleitoral, eu já militava nesta área, advogando para questões nesta área que tratavam das políticas urbanas, fosse na área da desapropriação, na área da regularização das áreas irregulares, por exemplo, em Blumenau, que nós temos aqui hoje, que precisa de um tratamento muito forte, muito duro e muito propositivo na cidade de Blumenau, por exemplo, a regularização das áreas irregulares, das nossas conhecidas ruas de placa amarela, assunto que eu já propus para o atual governo. Infelizmente o atual governo não deu encaminhamento, mas creio que há a possibilidade de trabalhar essas questões, tendo em vista que a partir de agora, da 33ª reunião do Conselho Nacional das Cidades, criou-se um comitê próprio, um comitê exclusivo que vai buscar trabalhar na implementação ampliada da Lei da Engenharia, Arquitetura e Urbanismo Pública, em que o governo federal coloca dinheiro e coloca políticas à disposição dos municípios para que os municípios possam trabalhar essas questões. E Blumenau vai precisar trabalhar este assunto com muita força, agregando a engenharia, a arquitetura, aos urbanistas. Talvez precise agregar dentro da legislação municipal outras profissões, outros profissionais que possam nos dar segurança nos encaminhamentos de todas essas áreas no município de Blumenau.